Salve, salve galerinha do canal. Aqui é o professor Rogério Silva. Conforme prometido, galera, vamos lá, mais um vídeo essa semana para contribuir para a aprovação de vocês. Nesse caso aqui, atualidades, aula de hoje, tá, gente? Da galera do concurso da PM do Amapá. Então, gente, aí nós temos o edital. Sem enrolação, vamos diretamente para o ponto. Política e economia local, nacional e global. Sistema único de segurança, que isso cabe ao professor de legislação, tá, gente? Na minha humilde opinião, não vou entrar nessa área. Violência e criminalidade, tudo bem, nós dominamos esse conteúdo. Plano Nacional de Segurança Pública, eu também domino esse conteúdo, tá, gente? Mas eu prefiro deixar para um professor de legislação e direito trabalhar isso com vocês. Descoberta e inovações, a questão da tecnologia, a revolução técnico-científica, arte e cultura brasileira vem muito em prova, tá, gente? E o elemento da política brasileira. Gente, é o seguinte, esse elemento da política brasileira eu juntei aí com o primeiro tópico, tá? Política e economia local, porque estão diretamente vinculados. Desenvolvimento urbano, o que é o desenvolvimento urbano? A urbanização, né? O processo migratório, meio ambiente, sociedade. Estamos na Amazônia e isso é muito forte, né? Desmatamento, etc. Eu trouxe muitos dados, gente, muita coisa legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa aula, tá bom? Então, na aula de hoje, o nosso vídeo de hoje, nós vamos ver esses dois tópicos, que na verdade são três: política, elementos da política brasileira e economia. Beleza, gente? Lembrando, gente, que atualidades é muito difícil para a gente cercar a prova. Nós vamos aqui no nosso feeling, na nossa experiência, e muitas das vezes nós temos sucesso, né, com a questão na prova e tudo mais. Então, gente, é um conteúdo muito abrangente. Olha lá, gente, vamos falar de economia. Economia no Amapá, economia no Brasil, economia no mundo. Então é algo, gente, muito grande, muito complexo, tá certo? Mas eu trouxe aqui algumas informações bem legais para vocês. Então, sem enrolação, vamos lá. Economia local, aí você vê o Porto de Santana no Amapá, o principal elo do Amapá com o restante do planeta, responsável pela grande maioria da exportação do estado do Amapá, beleza? Santana, para quem não sabe, é uma cidade vizinha a Macapá. Aqui eu trouxe um ranking, tá, gente? Professor, meu Deus do céu, eu tenho que decorar isso aí. Não, gente, preste atenção. Aí são os dados consolidados, tá, gente, pelo IBGE. Ainda não temos dados consolidados de 2021. Então você vê aí, gente, ranking 2019, o ranking da região norte, aí do lado esquerdo da tela de vocês. Pará, Amazonas, Rondônia, Tocantins. O Amapá, ele é apenas o quinto colocado. O que vem na tua prova? Uma questão fácil, uma alternativa incorreta. O Amapá lidera o ranking dos PIBs da região norte do país. Tá errado, né? Infelizmente, gente, o Amapá ele tem um dos piores PIBs do norte e do Brasil. Como você observa aí, gente, no lado direito da sua tela, você vê o Amapá aí na 25ª colocação, com 16 bi, e isso dados de 2018, mas de 2000 para 2018, 19, 20, 21, isso não alterou muito, tá? Então, o que tu tem que saber para tua prova? Que o ranking, né, o PIB do Amapá é um dos mais baixos do norte e um dos mais baixos do Brasil, tá certo? Há uma questão de prova aqui linda e maravilhosa sobre isso. Empregos, olha lá, gente, olha só essas tabelas, top, top, top. A série aí, o número de empregos formais do lado esquerdo no Amapá. Aí estamos falando do número total, né? Do número absoluto. Então você observa o gráfico aí, gente,
De 2018 para cá, a tendência não é uma regra, tá? É de aumento de emprego. Que coisa boa, uma notícia boa, né? Então você observa em 2018, 2.000 e poucos empregos, depois você vê uma redução, 352, depois vai para 1.000 e aí começa a subir. 5.260 empregos formais, beleza? Do lado direito, setores. Aí, gente, é interessante como a grande imprensa, ela erra. Ela não coloca setor secundário, setor primário, secundário e terciário, né? Agricultura, indústria e serviços. Elas subdividem esses setores. Então aí você vê serviço e comércio, que juntando é a mesma coisa praticamente. Construção, indústria geral e agropecuária. Então, gente, o que você pode concluir daí? O que você tem que levar para a sua prova? Qual setor gera mais emprego no Amapá? O setor de serviço. Qual setor gera menos emprego no Amapá? A agropecuária. Tá certo? Seguimos. Olha aqui, gente. Aqui é um dado bem recente, tá, gente? Bem novo, 2019, né? Aí em milhões de dólares, tá? Quais são os principais produtos de exportação do Amapá? Preste atenção, gente, que aí não é em quantidade, tá? Não é em quantidade de toneladas, é em milhões de dólares. O ouro lidera, em segundo lugar a madeira, em terceiro a soja. Mas observa, gente, a distância da soja, frutos e outros produtos para o ouro é muito grande. Dentro dessa relação de importação e exportação, ainda bem, algo positivo, né? O Amapá, ele exporta mais do que importa. Sendo assim, ele tem o quê? Um superávit. Tá aí, olha, o superávit de 134. Beleza, gente? 134 milhões de dólares. Então, tá tranquilo. Aqui, olha, gente, você vê aqui a região de Lourenço, né? Uma área antiga de exploração de ouro. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, lá no curso. Historicamente, uma área de muito confronto, né? Economia nacional, aí você tem o PIB do Brasil de 2021. Estamos falando de PIB, tá? O PIB do Brasil, tu sabe o que é PIB, né? Todas as riquezas produzidas. 8 trilhões, tá bom? Leva essa informação para a tua prova, são mais de 8 trilhões. Isso representou o quê? Uma alta de 4,6. Ah, professor, é uma alta muito legal, muito significativa. Não é, gente, se você for ver a série histórica. Então, a economia brasileira ela está crescendo menos do que as outras economias, inclusive dos nossos vizinhos, tá certo? Então, logicamente, não levando em consideração a Argentina e Venezuela, que estão numa crise também fumada, para não dizer outra coisa, né? Os principais setores que contribuíram para o crescimento do PIB, o setor de serviço e o setor industrial. Não esquecendo também, né, gente, que durante muito tempo a agropecuária também dá uma certa contribuição dentro dessa relação de exportação e importação. Olha aqui, gente, a série histórica do PIB. Olha que tragédia no governo da Dilminha. -3, -3, aí do Temer começa a crescer. Mas olha aqui, gente, esse crescimento mequetrefe, muito do seu fuleiro, né? Você vê países aí pelo mundo semelhantes ao Brasil. Eu não quero comparar o Brasil, gente, com o Japão, China, nem Alemanha, nem Estados Unidos, mas alguns países emergentes com crescimento de 4, crescimento de 3, né? Aqui em 2017, 2018. Aí vem a pandemia, toma-te -4. E aí vem 2021, sobe mais 4, né? E aí teve um político que falou o seguinte: ah, legal, estamos bem. Será se ele sabia matemática? 4 de 2020 mais 4 de 2021, nós temos um crescimento de quase 9%. Sangue de Jesus. -4 mais 4 dá 9. Ah, galerinha de matemática, fala aí, gente, se essa conta tá certa. Claro que não, né, gente? Se você for calcular isso aqui direitinho,
você vai ver que esse crescimento de 2021, ele recupera o decréscimo de 2020, né? 4,6 menos 4,1, nós temos ali menos de 1% de diferença. Brasil exportador, o que o Brasil mais exportou em 2021, novamente, não levando em consideração a questão das toneladas, né? E sim da grana, do money, 42 bilhões de dólares, beleza, gente? Os produtos mais exportados aí, logicamente que o nosso principal parceiro é a China. China, Estados Unidos, União Europeia, tá? A Argentina também, gente, é um grande comprador dos produtos brasileiros. Então aí, gente, em milhões de dólares, em bilhões de dólares é minério de ferro. Dentro dessa relação de exportação e importação, como eu falei lá no Amapá, você tem um saldo, né? Um saldo positivo, graças a Deus. Ô glória, em nome de Jesus, um saldo positivo de 61 bilhões de dólares, né? Então nós exportamos 280, nós importamos 219 e daí sai o saldo. Lembrando, tá, gente, que muitos desses números eles acabam se concentrando nas grandes multinacionais, né, das grandes empresas estrangeiras. Então, muitas das vezes esses dados, gente, eles não retratam o real papel, né, a real situação da sociedade brasileira. Quando você vê aí os índices de desemprego muito grande. Aqui nós temos dados de 2020, tá, gente? Só para você observar aí movimentação de toneladas, o minério de ferro, beleza? E movimentação de milhões ali, você vê a soja, tá? Ali, ó, 14% em 2020 em milhões de dólares, a soja, o principal produto de exportação. Isso aqui, gente, vem muito em prova, tá? E o pessoal até pensa que eu sei dar aula porque eu acerto muitas questões de prova sobre isso. Gente, inflação e taxa Selic. Inflação, gente, tá aí, olha, tem um gráfico bem do lado, olha. Olha quanto era a inflação em 2015, 10%, 2020, 4%, 2021, tá aí, né, gente? Na casa dos 2 dígitos. A maior inflação desde 2015, né, o patamar de 10%. Isso, logicamente, puxado pelo sistema de transporte, a questão do combustível. E geralmente, gente, a FCC ela gosta de trabalhar isso, tá? Então você que vai fazer o concurso da PM do Amapá, cuidado com esses dados, né? Cuidado com esse segundo item, olha, projeção. O governo, gente, ele lança uma projeção. Quanto vai ser a inflação nesse ano? Ah, a inflação esse ano vai ser 5. Ela acaba sendo 10. A gente acaba se ferrando. Então, ultimamente, a projeção do governo e das agências econômicas é um valor X e a inflação é acima desse valor. Beleza? Então tá aqui, gente, esse histórico de inflação. Aqui nós temos a taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa base determinada pelo Copom, pelo Banco Central. Tá aí o que significa taxa Selic, o Copom e o Banco Central, você já sabe, né? O Banco Itaú, o Banco do Estado do Pará, o Banco Santander, eles olham para essa taxa para ter como patamar, para ter como referência na hora de ele emprestar um dinheiro para a gente no consignado, na hora de financiar um carro, na hora de financiar um apartamento. Então, se a taxa Selic está alta, gente, né, com certeza esses financiamentos serão também muito altos. Um absurdo, tá, gente? Um absurdo essa taxa Selic, se você for comparar com outros países do planeta. Então, a taxa Selic ela já foi muito baixa. Olha lá, gente, 2017, 18, 19, excelente para comprar um apartamento. Não quer dizer, gente, olha só, a taxa Selic é 4,5% em 2019. O banco vai financiar o apartamento para ti a 4%. Não. Mas ele financia a 8%. O dobro quase. Tá valendo? Tá. Só que agora a taxa é 11%. O banco vai querer financiar o apartamento para ti a 13%, 14%. Então, olha só, gente, isso no momento de pagar uma dívida ao longo prazo, essa diferença de percentual, gente,
significa muito dinheiro, tá? Tá aqui os vilões da inflação: gasolina, etanol, automóvel, energia elétrica, gás e etc, né? Ai, professor, não tô nem aí. Eu vejo gente falando, eu não tô nem aí que tá caro a gasolina, o diesel, tá, filha da mãe? Como é que o alimento chega no supermercado, né? Ele vem voando, né? Desemprego, olha aí, gente, questão de prova também. Observa que o desemprego, gente, desde ali 2016 para cá, ele está acima dos 10%. Ele está acima dos 10 milhões de desempregados. É um número muito triste, muito inaceitável. Se a economia brasileira não cresce, o número de empregos formais também não cresce. Então tá aí, gente, a taxa de desemprego no Brasil, 12 milhões de pessoas em 2021, muito triste, né? A taxa de desocupação é de 11%, subocupados 7 milhões. O que são subocupados, gente? É aquele indivíduo que ele poderia trabalhar 5 vezes por semana, ele só trabalha 3. Então a renda dele com certeza vai ser menor, né? Subutilizado, tá tudo relacionado. Desalentados são as pessoas que já até desistiram de procurar emprego, beleza? Subutilizado. Desalentados são as pessoas que já desistiram e estão no mercado informal, beleza? É isso, gente. Olha aqui, você vê a faixa etária do número de desempregados. A galerinha de 14 para 17 anos, menor aprendiz, é uma taxa muito alta. A galera de 43%, a galera de 18 e 24, essa galera aí tá numa situação econômica muito difícil com essa crise econômica dos últimos, bora colocar aí, os últimos 10 anos, beleza? Então, a população economicamente ativa aí, jovem, de 18 a 24, sofre muito com o desemprego. Beleza, galera? Então é isso. Falamos aqui de economia. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Tá tudo certo. Vamos continuar. Elementos da política brasileira. Vamos falar de política rapidinho. Tá aqui, olha, as principais características políticas do Brasil. Logicamente, gente, lá quando você estiver estudando em casa, dá uma lida na questão do número de deputados, número de senadores, o voto proporcional, tá bom? Isso também é cobrado em prova. Então, o Brasil, formado por 26 estados, mais o Distrito Federal. O regime ele é republicano, porque o nosso chefe de estado ele é eleito pelo voto direto. É presidencialista, porque o presidente ele é chefe de estado e chefe de governo, exerce as duas funções, diferentemente do que, por exemplo, acontece na Inglaterra com a rainha lá, que nunca morre, ela é resistente até o coronavírus. E federativa, porque os estados eles gozam de relativa autonomia, inclusive autonomia econômica. Se o governador do Amapá quiser pedir dinheiro emprestado para o Banco da Alemanha, ele tem essa liberdade. Tá? Lembrando que existem as constituições estaduais, né? Mas essas constituições elas estão de comum acordo com a Constituição Federal, né? Mas dão, em um momento ou outro, uma pequena maior liberdade política administrativa para os governadores. Então, a união dos estados formam a federação. Então, tá aqui, olha, Montesquieu já pensava nisso daqui, né? Não pode ter o poder concentrado na mão de uma pessoa. Então, por isso que nós temos aí o legislativo, o executivo e o judiciário. Hoje em dia, inclusive, estão em muitos e muitos confrontos, né? O presidente ele reclama muito que o judiciário não deixa ele governar. Então tá aí, gente. Quem é o legislativo é o Congresso, o executivo, o presidente, o governador e o judiciário são os juízes, beleza? Dá uma pausa no vídeo aí, lê isso aí bonitinho, bem bacana para vocês. Aqui você observa, gente, os governadores, né, os presidentes do Brasil. Essa sequência também vocês devem guardar na cabecinha de vocês. Lá no Amapá, o Aníbal Barcelos foi o primeiro eleito diretamente pós-ditadura. Aí depois veio o Capivari, depois assumiu a vice dele, depois o atual agora, o Valdez Góes, né, vai voltar a ser governador, é um político muito influente no Amapá, hoje continua administrando o querido, lindo, maravilhoso estado do Amapá. Do lado direito você vê o presidente, né, o Collor, que sofreu impeachment,
o Itamar que assumiu no lugar dele, que era o vice. Lembrando que no governo Itamar foi feito o Plano Real, com um de seus ministros da economia teve o Fernando Henrique Cardoso, que ficou famoso e por isso depois ele conseguiu se eleger 2 vezes presidente do Brasil, né? Depois veio o Lula, a Dilma que sofreu impeachment, isso é questão de prova, tá, gente? Ainda mesmo sendo atualidades, mas o que aconteceu em 2016, a Dilma foi retirada por conta do crime de responsabilidade. E depois veio o governo Temer e atualmente você tem o governo do presidente mais inteligente da história. Aí você vê os grandes chefes políticos e do judiciário do Brasil, tá, gente? Arthur Lira, não te esquece, ele é quem? O presidente da Câmara. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. STF, Luiz Fux, tá certo? Não esqueçam essas figuras que aparecem numa questão de prova ali, pedindo, né, a sua característica política, né? Qual é o setor político que eles estão ligados, qual é o setor judiciário que eles estão diretamente vinculados. Então não esqueçam disso. Então hoje fala-se muito de STF, né? Então tá aí, olha, o STF é o guardião da Constituição Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário. O Supremo é composto por 11 ministros, né? Por que 11, né? Um número ímpar, justamente para ver o desempate em uma decisão um pouco mais polêmica. E aí no slide você vê os 11 lindos e maravilhosos juízes, né, do Supremo. Destaque, olha a carinha deles, coisa fofa do titio, né? Destaque para o Nunes Marques e o André Mendonça. Por que destaque para eles dois? Porque eles foram escolhidos pelo atual presidente do Brasil, beleza? O André Mendonça, inclusive, ele teve muito problema para assumir, né? Mas o presidente falou que ele queria um ministro do Supremo terrivelmente evangélico, né? Então tá aí o André Mendonça. Luiz Fux, ele é o presidente atual, né? E aí tem o Gilmar Mendes, o Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, o Roberto Barroso, o Edson Fachin, né? E o Alexandre de Moraes, aquele ministro lindo e maravilhoso que parece o Lex Luthor, né? Então, muita briguinha, muitas questões políticas contra o Alexandre de Moraes. E lembrando, tá, gente, que esse ano é ano de eleição, 2022 é ano de eleição. Então, pode aparecer uma questão na prova de vocês sobre sobre a eleição, sobre suas principais características, né? Sobre a questão da contestação da urna eletrônica, né, do Tribunal de Justiça Eleitoral. Quando você vê uma notícia dessa no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, ou se você estiver passando pela frente da TV e ouvir falar sobre as eleições de 2022, dá uma paradinha e analisa com calma isso, que pode ser uma questão fácil, inclusive da sua prova. Beleza? Então tá aqui, olha. Algumas notícias, gente, do mês, desses primeiros meses, né? Estou gravando essa aula em 2022, tá? Vamos dizer aí o primeiro semestre. O semestre ainda não encerrou. Estou gravando essa aula em maio, né? O caso do Gabriel Monteiro, né? O caso do Arthur Duval, as eleições de 2022, eu já falei para vocês. E nós temos também questões políticas lá no Amapá, né, gente? Não podemos esquecer dessas questões políticas no Amapá. Então aí eu peguei apenas um exemplo, tá? Então tudo isso que é muito ventilado na mídia, gente, né? A mídia também aqui para nós, ela é muito sensacionalista. Às vezes isso é cobrado em prova, né? O Gabriel Monteiro, um youtuber muito famoso, né? Um policial que acabou se transformando em um político também, né? Acusado de gravar cenas de sexo com uma menor de idade, né? É uma figura muito polêmica da política do Sudeste, da política brasileira. E o Arthur Duval, todo mundo lembra dele, né? O famoso Mamãe Falei, né? Falou demais dentro do contexto da guerra da Ucrânia. Ele foi lá e falou
que as mulheres eram muito fáceis porque eram pobres e tudo mais, acabou sendo afastado para deixar de ser doido, né? Prefeito de Porto Grande afastado pela justiça. Aí no mapa você observa o município de Porto Grande no Amapá, na parte central aí do Amapá. O nome dele é José Bessa, né? Suspeito de irregularidades em licitações do município. Olha só que coisa feia, tá, gente? Gente, preste atenção, aqui a gente não tá para julgar nenhum desses indivíduos. O que tu tem que pegar, gente, é a notícia. Tá certo? A notícia. Falando em notícia, né, gente? O que é notícia dentro do cenário internacional? A guerra da Ucrânia, né? A Rússia versus Ucrânia. Mas na verdade é a Rússia versus a OTAN. O filho de uma Putin brigando com a galera da OTAN, né? Ele, segundo a Rússia, invadiu a Ucrânia porque está combatendo o neonazismo. Gente, por favor, gente. Por favor, o Zelensky lá, o presidente da Ucrânia, ele não é neonazista. Agora, não esqueça, tá, gente? Existem neonazistas dentro da Ucrânia. Mas esse não é o real motivo da guerra. O real motivo da guerra é que o Putin está numa política expansionista há muito tempo. Então ele quer tomar aquelas regiões vizinhas, ele quer ampliar os territórios de dominação russa. Ele quer, exagerando um pouco, tá, gente? Exagerando um pouco, ele quer reestruturar a antiga União Soviética sob a tutela dele. Logicamente que ele não vai conseguir fazer isso, beleza? E agora ele está ameaçando outros países que querem, que desejam entrar para a OTAN, para a União Europeia e tudo mais. Tá certo? Então isso é política internacional. Na tua casa aí, com mais, como eu falei, gente, isso aqui é uma aula demo, tá? A nossa aula presencial é muito mais longa, claro. Então, quando você estiver estudando em casa e quando eu estou dando aula presencial também, eu sempre falo de Mercosul. Então, dá uma lida aí sobre o Mercosul, sobre a União Europeia, Guerra da Síria. Caramba, professor, Guerra da Síria? Sim, a Guerra da Síria, gente, ainda aparece em prova de atualidades. Tá certo, gente? Qualquer coisa, estamos aqui, né? Tá aí, ó, as nossas redes sociais para ajudar vocês. É isso. Mais uma aulinha para o canal, conforme prometido. Agora eu alterei, né? Saí da área de história e fui para a área de atualidades. Provavelmente o próximo vídeo vai ser um vídeo de história do Amapá, né? O primeiro vídeo, para quem não viu, tá, gente? Foi de história do Amapá. Então tá aí no canal, volta aí uma casa que você vai ver a colonização do Amapá. Na sequência, o próximo vídeo nós vamos falar sobre as disputas territoriais. Beleza, gente? Então é isso. Forte abraço. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos.